Programa ricardoorlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net em época de pandemia do coronavírus, conversando com mais um antigo amigo, a gente não se fala velho, amigo antigo, amigo, trabalhamos juntos no passado, o Pipi está conosco, professor, meu colega, administrador de empresas, né, o Pedro Paulo Sá Peixoto, o PP. O PP é administrador de empresas, especialista em marketing, apaixonado pelo marketing, né, por publicidade, por essa área, né? Gestão estratégica, ensino. O que mais tu faz, ô PP? Olha, a experiência mesmo anterior foi grande em algumas empresas, né? A trajetória grande durante os anos no mercado financeiro do Citibank, onde eu permaneci quase 16 anos. Depois eu tive um tempo na NET, né? Onde eu passei praticamente 5 anos. Fui transferido para a Sky em São Paulo, onde tive a oportunidade de implantar toda a área comercial e marketing durante o lançamento da Sky, TV por satélite, fiquei 3 anos aproximadamente, e aí volto, onde trabalhamos no Correio do Povo, né? Por um curto período. Mas... Lá na Calma Júnior. Isso mesmo. E depois fui para o Banco de Boston, paralelamente sempre lecionando e acompanhando a vida acadêmica, né? do país e dos administradores. Então, essa foi aí a minha caminhada. Professor PP, me diz uma coisa, tem muita gente achando que o ensino à distância, o teleensino, o ensino que a gente foi forçado a dar uma acelerada nele, as escolas, as universidades, surgiu agora com a pandemia. Isso aí é mentira. Nós falávamos antes do programa, né? Lá da Universidade de Monterrey, nos anos 90, lá no México, Universidade de Monterrey, já trabalhava com EAD. Já tinha aqui no Brasil algumas pequenas ações de EAD, e tu já trabalhava com EAD há muito tempo antes da pandemia. Vamos falar um pouquinho do EAD, do ensino à distância, a questão atual, a transição e o novo normal, como gosto de dizer, o que vai acontecer daqui para frente, com essa relação do professor e seus alunos, utilizando essa ferramenta que muita gente acha que é barbada. Não, agora é barbada. O cara fica em casa, fica falando com seus alunos, dá aula, nem vai na universidade. É tudo fácil. O professor é barbada, a gente corta o salário dele à metade, reduz a 1/3 e fica isso por isso mesmo, né? Não é assim a coisa. Muito pelo contrário, né? Na realidade, eu tive uma experiência muito prazerosa nos anos, no início dos anos 2006, 2007, onde eu tive a oportunidade de trabalhar no SENAC, onde existiam os cursos de pós-graduação. Eu era professor da graduação e lá iniciamos os pós-graduações à distância. E foi impressionante o retorno que nós tivemos da interação e o desejo dos alunos poderem trabalhar conosco. Eu digo trabalhar porque a aprendizagem hoje é viver na prática. E eles viviam essa experiência. Sem um grande aspecto que era o limitador geográfico. Nós tínhamos alunos de São Paulo, tínhamos alunos de Recife e tínhamos alunos de Porto Alegre. Tínhamos alguns encontros presenciais, que eram para fazer algumas provas, etc., mas 90% de todo o processo existia no processo em IAD. O que é diferente hoje? Nós temos hoje as instituições que trabalham com o ensino à distância, né? Os assíncronos e os síncronos. Nós hoje, o que seria isso? As pessoas hoje trabalham com o ensino à distância, mas de uma maneira diferenciada, com mais tecnologia, com muito mais interação. No passado, nós tínhamos praticamente uma passividade, né? Porque você enviava uma atividade para o aluno, ele tinha um material de leitura, e o que acontecia? Ele, na realidade, ele só enviava uma atividade e participava de alguns fóruns. Hoje é uma realidade diferente. E hoje
nós já, na instituição onde eu trabalho, que é a Faculdade Integrada São Judas Tadeu, aqui na Zona Norte, Que está completando, né? 50 50 anos esse ano. 50 anos é uma referência dos cursos de administração, ciências contábeis, direito e pedagogia. Fica aqui na CIS Brasil, na Zona Norte. E lá a instituição já vem se preparando há algum tempo, uns 4 anos atrás, nós já fizemos, né, uma parceria com a Nuvem Mestra, uma empresa que trabalhava com o Google for Education, e a gente estabeleceu já, né, o envolvimento dos professores e alunos nesta metodologia. E o que seria isso? É a sala de aula virtual, onde o que nós estamos fazendo aqui agora, nós tínhamos uma tecnologia, né, um meeting, onde você consegue dar aula presencial, mas sem sair de casa. Então, as nossas aulas hoje, todas elas começam às 7h10, vão até às 10 da noite, e nós temos o acompanhamento do aluno. As câmeras ficam abertas, a gente, né, faz as trocas pontuais e naquele momento com o aluno. Então, isso tem sido extremamente interessante, porque a gente vê que o aluno também, ele, lógico que em função da pandemia, ele quis se resguardar, mas ele viu também um certo conforto. Lógico que nós sentimos a falta, né, do aperto de mão, do abraço, e nada como a gente está presencialmente. Mas, olhando por um outro foco, a gente vê que a vida facilitou. E para o aluno também. Mas você precisa ter metodologia, você precisa ter uma disciplina e você efetivamente tem que trazer metodologias que façam que o aluno seja captado, né, a sua atenção. Ele tem que demonstrar interesse e você também tem que utilizar metodologias que possam trazer aquele aluno. Então, a gente vê que hoje a própria faculdade, pensando nesse formato, sem saber da pandemia, já falávamos no sistema híbrido. A questão de praticamente um ano, nós estamos falando sobre esse sistema. O que seria o sistema híbrido? É uma metodologia de ensino que combina elementos presenciais e à distância. Então, hoje, na segunda, terça e quarta-feira, acabou a pandemia, nós teríamos aula presencial na faculdade. Mas quinta, sexta e sábado, as aulas todas seriam nesse sistema, em aulas presenciais, mas virtuais. Então, a ideia é unir, então, que a flexibilidade e personalização do estudo em ambientes virtuais, com as possibilidades e benefícios oferecidos pela convivência em sala de aula. Isso se torna muito mais interessante. A gente tem uma autonomia hoje na aprendizagem, né? Essa é uma grande vantagem e que, diferente, na realidade, da disciplina e planos de aulas rígidos do presencial, a parte online desse ensino híbrido, ela confere grande flexibilidade ao aluno. Então, você segue um ritmo de muito maior conexão com esse aluno, porque ele está ali presencialmente com você. O PP, eu não estou mudando de assunto, é o mesmo assunto. Tu está aonde agora? Atualmente, eu... Não, onde tu está fisicamente? Eu estou em casa, estou em casa. Em que lugar? Petrópolis. Petrópolis, em Porto Alegre. Porto Alegre. Eu estou na minha casa em Viamão. Tá? Então, vamos fazer uma conta. Se nós tivéssemos que gravar, como eu gravava antigamente num estúdio, numa locação, tem o teu deslocamento de carro, de táxi, de Uber, do que fosse para o local, e o meu. Então, a gente soma tudo isso aí, combustível, tempo, uma série de coisas envolvendo outras pessoas, outros custos, né? Eu me lembro quando, em março, o Zento Kuzinski, o diretor do BATV, disse: não, Orlandini, faz o seguinte, grava o teu programa de casa, usa alguma ferramenta e grava de casa e bota na TV, vamos investir nisso aí. Eu estou gravando de casa. Tu estás em casa. Eu falo com pessoas na Austrália, na Alemanha, na Polônia, na França, nos Estados Unidos, em Canela, em Caxias, Bento Gonçalves, Porto Alegre, Viamão, Litoral.
Outro dia eu falei com uma pessoa, eu vou para a prática, não tem problema. Tendo internet, gente, a gente consegue fazer o programa. Né? O que precisa é isso. E as ferramentas estão aí. Né? E isto, para o aluno, imagina só, o professor fica em casa. Tá? O tempo de deslocamento dele. Agora, o tempo para preparar a aula, tudo isso continua a mesma coisa. A dedicação continua a mesma. E o pior é que agora ele atende em casa, como a minha filha é professora, não tem mais horário, os alunos entram toda hora, professora, é lá pelo WhatsApp, é pela ferramenta do Google, essa aí, estão sempre perguntando. Então, até o trabalho, o tempo de trabalho aumentou, mas o tempo que tu perdia em deslocamento reduziu. Imagina uma cidade como São Paulo, que é normal, tu trabalhasse lá 3 horas de deslocamento para ir, 3 horas para voltar. Tá? E tu trabalha 6 no escritório e 12, e mais 6 para voltar para casa e voltar. Por incrível que pareça, a gente consegue ver uma maior aproximação, inclusive com o aluno. Eu não sei se é a questão da tecnologia, nós estamos muito mais próximos, e eu sei cada indivíduo separadamente. Então, a questão, eu digo, até a questão do afeto, que nós temos muito próximo, e que afeto anda com a educação, eu tenho tido condições e tenho tido retornos fantásticos dos alunos em poder dar um atendimento, eu digo, quase é um atendimento à la carte para o aluno. É o diferencial que nós temos. Pelo que colocasse, está trabalhando realmente um pouco mais? Nós estamos trabalhando muito mais. Porque nós preparamos uma aula, né? E não é aquela aula que já estava pronta e a gente jogou agora. Nós temos que pensar, nos reenquadrar a cada aula para a necessidade dos alunos e que a gente efetivamente possa trazer novas tecnologias, porque ele daqui vai para um mercado de trabalho diferenciado. Nós temos falado muito sobre as novas profissões. Os administradores, principalmente, eles precisam ter conhecimento que várias profissões que eram agora do passado, elas vão terminar e estão sendo substituídas por outras. E essas ferramentas tecnológicas que nós trabalhamos, que nós trazemos eles para as práticas, tem sido efetivamente o grande diferencial, mas que a gente tem trabalhado muito mais. Se eu tenho uma turma com 35, 40 alunos, quando eu faço uma atividade, eu tenho que corrigir cada uma delas separadamente. E eu estou numa sala de aula, eu consigo fazer, por mais que eu vá corrigir as provas, eu corrijo as provas lá do grau 1, do grau B, de uma vez ou 2 vezes. Agora não, nós temos atividades semanais e esse retorno é dado individualmente. Então a gente tem trabalhado, mas muito, muito, utilizando, como eu disse, né, as metodologias ativas, né, que a gente fala daqui a pouco sobre isso. Mas realmente, assim, o trabalho tem sido extremamente gratificante. Eu vejo que há um grande reconhecimento. Importante a gente dizer, né? Lamentavelmente, só na rede privada, porque a gente sabe que tem uma deficiência muito grande, né? E não é só o Brasil, mas a questão da banda larga, né? Ou acesso à internet. E nem todas as pessoas têm. Então, para essa nova metodologia, para este novo mundo, nós temos que nos preparar, né, para que os alunos tenham essa mobilidade digital, para que possa, nas pontas, acompanhar as aulas. E eu faço essa colocação, porque a iniciativa pública também, eu vejo movimento de vários professores, nesse momento, tentando smartphones mais antigos, que a gente possa fazer doação para os colégios públicos, ou estaduais, ou federais, que eles não têm realmente acesso, né? Os municipais. Então, acho que a gente tem o grande privilégio de estar trabalhando com uma rede particular e que esses alunos, felizmente, têm acesso a novas tecnologias e à internet, e ao smartphone, que, às vezes, também a nossa banda, em Porto Alegre, deixa a desejar, né? E não vou dizer nenhuma operadora específica, mas todas elas têm os seus altos e baixos, né? Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e respeitar. No outro dia, a gente tinha um evento e
de uma das ferramentas que é para fazer um meeting, né, uma reunião, e na hora falhou. Né? Então, a gente também tem essa preocupação, né, que é diferente do presencial. Então, existem vantagens e desvantagens deste ensino à distância. Mas eu vejo que o ganho é muito maior para nós, né, profissionais que trabalhamos com tecnologias, porque realmente o próprio aluno, que 95% deles são jovens, eles hoje nasceram, né, com as tecnologias, nasceram conectados. Então, eu vejo que isso facilita bastante. E a gente tem visto um retorno extremamente positivo. Eu lembro do meu filho, quando chegou na creche, eu já trabalhava na área de tecnologia, tu sabe disso, né, durante muito Sim. tempo, no tempo lá da Plub, e eu tinha computador em casa e levava jogos educativos para o meu filho, uma série de coisas, ele sabia usar o computador, inclusive eu já tinha internet em casa, internet de escada, mas diferencial, diferenciada. Era não é que nem hoje, tá? As pessoas não vão entender, não vou perder tempo explicar. Só lembrar uma coisa no dia da creche. Ele me chega na creche com 4 anos de idade e foram para a aula de informática. Daí sentou cada um num computador, né? E a professora ia ensinar. Agora vamos ligar o computador. Daí ela gritou: Ricardo, o que tu já está fazendo aí? Eu tenho um em casa, professora. Já estava com tudo ligado, já estava fazendo, porque ele sabia usar. E hoje ele trabalha na Polônia, tá? Ele está vivendo na Polônia, vai completar 3 anos, agora em janeiro, e trabalha com tecnologia. Mas nós vamos fazer aqui, o PP, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net. Você assiste nos canais 20 e 520 da NetRS e no Vale do Sim, nos canais 26 e 526 e em nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Já voltamos. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Voltamos com o programa ricardoorlandini.net, conversando com Pedro Paulo Sá Peixoto, meu amigo PP, professor, colega, administrador de empresas, apaixonado pelo marketing, gestão estratégica e educação. Vamos voltar, PP, a esse tema. Nós agora, né, por insistência, aí, ano de eleição é ano de eleição. Meu Deus, libera tudo. Agora não teve pandemia, pode ir lá, todo mundo, até 15 de novembro, até o segundo turno pode morrer, todo mundo que tiver que morrer aí para votar, né? Porque agora não tem, parece que não tem mais problema no Rio Grande do Sul. E liberaram as escolas para voltar sem álcool gel, sem máscara, sem termômetro, sem isso, aquilo. Liberaram cinema, teatro. Então, bom, tudo bem, eu não vou falar disso, eu só vou falar objetivamente. A área privada tem uma vantagem muito grande sobre a área pública. Eu não estou falando da área federal, tá? A área federal, a área pública federal, as universidades federais e as escolas públicas federais estão relativamente bem preparadas, né, o PP, e já trabalham com ensino EAD há muito tempo. Que outras coisas tu acha interessante a gente conversar e colocar ao par do profissional que está se qualificando hoje para um mercado de trabalho que vai ser diferenciado? Porque o trabalho, aquele presencial 100%, também vai acabar. Também, com certeza, vai acabar. Eu não gosto muito do termo novo normal, mas essa nova realidade mercadológica da relação de trabalho vai mudar. Tá? Já mudou com o ataque às Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, que a
as empresas investiram em telecomunicações, fazer reuniões, teleconferências, usando equipamentos mais diferenciados. Naquela época não tinha internet tão boa, né? Tu trabalhava no banco e tu lembra o que eles investiram para poder falar, matriz e filiais, e para de viajar. Primeira coisa, cortaram as viagens, reduziu o custo. Bom, isso também se encaminha agora no pós-pandemia. Eu vejo, eu me lembro disso no CIT, isso foi, se não me engano, pelos idos dos anos 98, 97, 98, era o John Reed, ainda era o presidente do CIT, e ele fez um conference a respeito do ataque das Torres Gêmeas, e foi um evento histórico, porque todos os funcionários foram levados para um teatro que tinha, né? Não era bem um teatro, era um restaurante que tinha lá um espaço onde eles colocaram um telão, e nessa época a gente teve uma videoconferência, né? Não era uma conferência, porque era só o John Reed falando desse movimento. Foi aquele impacto, né? Muito forte desse movimento. Não foi nos anos 90. Já 2000. Já foi Torres Gêmeas. Isso foi o Banco de Boston. Sim. Aqui na Califórnia. Mas nessa época, tanto o Citi quanto o Boston, eles cortaram muitas viagens. E começou a se pensar nesse sistema de capacitação, treinamento, e era uma área muito forte, a área bancária, que está sofrendo muito, né, com os novos aplicativos, os novos bancos chegando, novas profissões, né? Eu vejo os gerentes de conta, cada vez mais a gente vê poucos bancos. Na nossa época, de 20 anos atrás, nós tínhamos centenas de bancos. Hoje, diminuíram muito, né? Se a gente for analisar aí, de 35 anos atrás, era Banco Civisa, Banco Ficrisa, Banco Meridional, era Banco... Banco Auxiliar, essas épocas. Uhum. E a gente vê hoje muito poucos bancos. O Boston fechou, o Citi no Brasil também fechou. Então, várias empresas começaram a repensar, né, os seus custos. Antigamente, eu me lembro que eu fui trainee do banco, eu ia para São Paulo, era uma maravilha, eram 10 dias com tudo pago pelo banco, fora o que eles pagavam de alimentação, hotel e o próprio custo do treinamento. Todo esse processo começou, num primeiro momento, a ser online, né? Eles mandavam para a gente fazer as atividades e as reuniões que eram regionais, a própria NET tinha isso, né? Nós começamos a fazer reuniões nas suas cidades, e com o gestor, né, começando a dar os caminhos, revisando o planejamento, e a gente vê que esse processo ele foi lento, mas um lento muito rápido para nós, porque houve uma aceleração absurda, tanto da parte, né, executiva, quanto da parte acadêmica. A gente vem numa evolução, porque com o advento da internet, com mais facilidade das pessoas terem acesso, a banda larga entrou, deixou de ser, né, aquele problema de ser de escada, ou da gente ter que ligar da meia-noite até às 8 da manhã, que era o horário mais barato. Começa, então, a gente ter uma banda larga mais tranquila, a NET expandiu bastante em Porto Alegre, trouxe a fibra ótica, e vieram os concorrentes também com tecnologias de primeiro mundo, e facilitou. Hoje, então, nós temos um mundo diferente, né? E não foi por causa da pandemia especificamente, acelerou esse processo. Mas nós já estávamos nessa tendência de chegar a esse momento, né, que nós estamos vivendo. O que houve talvez foi antecipação de 3, 4, 5 anos. No caso da educação foi isso. Nós abreviamos uma série de mudanças, né? E já se falava, como eu disse, nas metodologias ativas, que são, na realidade, modelos tradicionais que foram repensados, né? Que são formas de abordar esse ensino diferenciado. E trouxe muitas coisas benéficas para os alunos e para os profissionais. É a sala de aula invertida, é você utilizar um quiz, é a gamificação. Então,
nós começamos a falar a linguagem mais adequada para o nosso público, entender o que ele quer. Então, hoje, eu vejo que essa revolução prepara também o nosso aluno para ser o profissional do amanhã. Se nós pensarmos, vamos fazer o planejamento estratégico, como se fazia há 20 anos atrás, existe o planejamento estratégico, mas as ferramentas da construção vão pensar no Canvas, vão pensar no Design Thinking, vão pensar... Ou seja, a gente tem uma série de ferramentas que facilitam hoje o processo de um entendimento nesse cérebro que já vem, né, pré-concebido para uma nova tecnologia, diferente de nós, né, os cinquentões do passado. Então, eu vejo que assim, é um movimento que não tem mais volta. Não. Independente da pandemia, independente do que possa acontecer, nós vamos voltar para a realidade de 2021 nesse formato diferenciado, porque a nossa mente está sendo modificada. Nós estamos vendo as coisas diferentes. Colocasse muito bem a máscara, nós vamos usar daqui para frente, porque vai fazer parte da nossa relação. As festas vão continuar, mas eu não vou colocar na minha casa mais 50 pessoas. Eu agora vou escolher pequenos grupos, porque nós todos estamos pensando com a cabeça de quem sofreu alguma perda. Eu perdi primo, perdi amigos, né? E a realidade existe, está aí. É uma pandemia, ela fez muito mal e marcou emocionalmente, fisicamente, muitas pessoas. Então, a gente tem que pensar que todo o modelo, né, de vida, tanto pessoal, acadêmica e profissional, elas estão em transformação. Se a gente disser, já tem um formato pronto, não. Graças a Deus, nós somos seres humanos imutantes, né? E daqui a pouco a gente vai encontrar, né, um outro movimento que as pessoas vão se adequar para poder efetivamente trabalhar com essas ferramentas para um novo e melhor viver. Pepe, quem quiser falar contigo, como é que faz? pedropaulo.oliveira@sãojudastadeu.edu.br ou no meu WhatsApp, 51999811148. Eu atuo com consultoria e, nesse momento, tinha parado, né? Espero, para o próximo ano, voltar ativa, né? E voltar aí para os nossos parceiros anteriores que estão necessitados, porque a gente tem que ver que a vida continua, as pessoas precisam, né, ganhar dinheiro e precisam se reinventar. Então, tanto na área da educação, como na área realmente, né, de profissionais da iniciativa privada, a gente pode estar aí atuando. Maravilha! Esse é o Pedro Paulo Sapechotto, o PP, aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NetRS, no Vale dos Sinos, 26 526, e em nossas redes sociais, no Facebook, YouTube. E até um próximo programa.